Olá, pessoal. Olá, Rose. Olá, Pitico. Nosso videocast Longevidades, como é do nosso propósito aqui, compartilhar com vocês, ouvindo a nossa opinião, nós que temos envolvimento com o trabalho com a pessoa idosa. E dessa vez, são situações que chegam até nós, onde um familiar, um cuidador, está preocupado com o comportamento da sua mãe, no sentido de essa senhora não dá conta de perceber que dia que é hoje, comentários assim, desprovidos de realidade, como por exemplo, que vontade de ir para minha casa, situações dessa natureza que nos sugere, né, Rose? E aí, quero ouvir o seu comentário, por gentileza, que talvez já se elabora o início de um declínio neurológico do ponto de vista do funcionamento cerebral dessa senhora, certamente, talvez, a comprovar caso aí de algum tipo de demência. E essa pessoa está preocupada, o que fazer, como é que vai lidar com essa situação, quem é essa pessoa com a qual, a partir do momento que se comprova essa demência, ela vai relacionar. Enfim, a gente sabe da dificuldade que é de lidar com essa situação. Então, Rosé, eu queria ouvir, por gentileza, o seu comentário, na sua expertise, no seu dia a dia profissional, diante desses casos que certamente chegam até você no seu consultório, por favor. Sim. Na verdade, Pitico, esse videocast dá desdobramento para mais uns 6, 8, né? Sim. Porque é muito amplo, gente. Então, nós vamos tentar trazer aqui um pouco disso que o Pitico colocou com relação a quem é essa pessoa, quem está se tornando esta pessoa que eu convivo e que eu não reconheço muito bem mais. Sim. Né, Pitico? Eu acho que talvez essa seja uma questão que mais aflige as pessoas que convivem, sejam filhos, sejam netos, nora, genro, independente, né, do grau de parentesco, talvez essa seja a maior questão. Né? Que pessoa é essa? Porque normalmente, até aquele momento, né, essa pessoa idosa sempre teve um comportamento dito normal. Né? Porque também é uma outra questão. O que é normal? Às vezes o que é normal para uma pessoa pode não ser para outra. Mas digamos aquele comportamento que cotidianamente a gente tem, né, como culturalmente aceito. Então a pessoa se comporta normalmente. De repente vira e fala, eu quero ir para minha casa. Sendo que está dentro da casa dela, Sendo né? que está dentro de casa. Ou tem uma atitude mais agressiva, fica muito irritada. Ou de repente alguém que nunca falou um palavrão começa a falar, xinga em alguma determinada situação, demonstra uma irritabilidade que nunca demonstrou. Na verdade, Pitico, são várias questões. O primeiro ponto, né, que eu acho importante até para o alento de quem cuida, é entender que não é nada pessoal. Sim. Não é pessoal. Se aquela pessoa idosa está começando a passar por alguma situação que envolve, por exemplo, algum tipo de demência ou alguma infecção, alguma questão fisiológica que traga uma mudança brusca de comportamento, não é pessoal, não é com você. É algo que está acontecendo com essa pessoa idosa que precisa de socorro, digamos assim. De uma intervenção. De uma intervenção. Né? Essa é uma questão que eu acho importantíssima, sabe, Piti? Entender que não é nada comigo. Tem algo acontecendo que precisa ser investigado. E aí sim, há necessidade de se buscar o apoio médico, o amparo, né? Porque a gente pensa primeiro numa questão de saúde. Seja uma questão de saúde mental, seja uma questão de saúde física, alguma coisa, digamos assim, está um pouco fora do lugar. Perfeito. Então é preciso buscar o geriatra, ou o neurologista, ou mesmo levar um atendimento de saúde, porque de repente, por exemplo, é muito comum infecção urinária levar a pessoa idosa a um quadro, às vezes, de um pouco de alucinação. Sim, perfeito. Né? Nós já tivemos situações em que pessoas amigas ficaram em pânico e não tinha nenhuma demência iniciando, nem instaurada, digamos assim. Eram infecções que foram sanadas, resolvidas e curadas. Então, gente, é importantíssimo manter a tranquilidade,
e compreender que é algo que precisa ser cuidado, mas que não é com você, mesmo que esse familiar de repente fique irritado e te xingue. Sim. Calma, não é fácil, mas é importante manter a serenidade, né? Manter a tranquilidade para buscar o apoio. Então, buscar o atendimento médico, sim, né? Se for um caso mais sério, tem que levar um atendimento hospitalar. Tem coisas que não dá para a gente esperar, né? Para marcar uma consulta para daqui a 1 mês, 2. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Algumas situações, Pitico, requerem um atendimento imediato. Uma intervenção imediata. Aí é hospitalar, né? Porque é muito difícil alguém conseguir uma consulta para o mesmo dia, ou às vezes para a mesma hora, né? Então tem que buscar esse atendimento. Há uma suspeita, porque às vezes na própria consulta, pelo relato da pessoa que cuida, o próprio profissional de saúde começa a perceber que algumas coisas... Começa a fazer uma investigação daquela situação. Exatamente, algumas coisas precisam ser melhor investigadas. Então vai pedir exame, enfim, vai fazer uma série de solicitações importantes para aquela questão, né? E a partir daí, gente, é um grande desafio, sempre é um desafio. Lidar com questões de adoecimento é desafiador em qualquer idade. Agora, Rose, vamos colocar assim, por exemplo, fez o diagnóstico lá, comprovadamente, com um profissional que está cuidando dessa pessoa idosa. Ó, a sua mãe está no início de um processo demencial. Quer dizer, eu acho que é aí que vem, meu mundo caiu. Como lidar com essa situação a partir da definição desse diagnóstico, né? Sim. A gente sabe também que não é fácil de chegar, vai sendo por exclusão, mas ó, sua mãe está assim assado com esse tipo de demência. E aí, eu cuidador, sim, como é que eu vou vivenciar isso aí? O que eu devo fazer? Sim. Se você pudesse falar para a pessoa, por exemplo, que está compartilhando com a gente agora. Sim, é um desafio gigantesco, né? É, como você colocou, a pessoa, o chão sai um pouco, a pessoa perde de fato o chão, porque todo mundo deseja que o seu familiar fique bem para sempre, até o momento da partida, da despedida, né? Então não há desejo de que ninguém fique demenciado. E a partir do momento que de fato há esse diagnóstico, é importante uma rede de amparo e de cuidados. Aí entram as questões médicas, entra o próprio cuidador entender que ele não vai conseguir resolver tudo o tempo todo, porque uma das questões que são muito desafiadoras é sobre a autocobrança. Geralmente o filho, a filha ou quem cuida, né, quer dar conta de tudo, quer dar conta do remédio, do banho, da alimentação, de auxiliar, né, com as questões da higiene, do sono, de tudo. Gente, não somos deuses. Perfeito. Graças a Deus, né, a gente tem condições, saúde, geralmente quem cuida está em melhor condição, obviamente, do que essa pessoa idosa, né, que já está no processo iniciando uma demência, mas a gente não sabe tudo, a gente não dá conta de tudo e a gente não consegue fazer tudo. E graças a Deus, Petit, porque senão também ninguém daria conta. E a partir desses cuidados é importante ter referência de cuidadores, porque às vezes é uma pessoa idosa que começa a não dormir à noite. Quem cuida não consegue ficar durante o dia todo cuidando e a noite toda. Você tem que estabelecer um plano de cuidados. É humanamente né? impossível, então é preciso ter essa rotina. Quem pode me apoiar às vezes durante algum momento, né, da semana, pode não ser todo dia, mas às vezes 1 ou 2 dias, alguém que possa fazer esse pernoite, enfim. A partir do momento em que essa situação é colocada, existe uma série de providências que precisam ser tomadas aos poucos também. Ninguém consegue resolver todas as questões ao mesmo tempo, né? Então, à medida que esse processo se inicia, o próprio profissional de saúde vai conseguindo dar esse suporte, esse amparo para essa família, de dizer o que é melhor nesse momento ou naquele. Entram questões medicamentosas. Sim. A maior parte dos processos que eu conheço, né, que envolvem demência, a pessoa idosa toma alguma medicação, seja uma vez ao dia, 2 ou 3, aí de acordo com cada necessidade. Então, na verdade, Pitico, a gente precisa gravar um videocast só sobre demência. O assunto vai dando sequência, né, para não ficar muito porque são muitas questões, né? Envolve questão. A própria família, é importante que as pessoas também, quem tiver disponibilidade,
auxilie nesse revezamento. Porque as pessoas precisam trabalhar, elas têm rotina, muitos estudam. Então, nem sempre um familiar pode cuidar o tempo todo. Então, é importante ter essa compreensão por parte da família de revezar. Não, eu posso ficar à noite, né, para minha irmã, meu irmão, enfim, o familiar, fazer uma outra coisa, uma outra atividade. Só para a gente finalizar, Pitico, o entendimento, a compreensão desse núcleo familiar é fundamental para auxiliar essa pessoa idosa. Ô Rose, certamente a gente ficaria, conforme você disse, mais tempo conversando com vocês. A gente volta em outro videocast sobre essa pauta, sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua atenção, pelos seus comentários, tá? E peço a você então para ficar ligado conosco no canal aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado. Até lá. Até lá.